A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Hoje, neste vídeo, eu vou fazer uma meditação na carta de Paulo. Logo no comecinho eu trago uma pequena introdução sobre essa carta, no conteúdo dela, e no final eu trago as exortações de Paulo, os conselhos finais e uma oração de louvor que ele faz no final da carta. A carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo procurou anunciar a boa notícia da salvação por todo o Império Romano. Por isso ele fez planos para visitar Roma, a capital do Império, onde já havia uma igreja cristã. Dali ele pretendia seguir até a Espanha e esperava que os cristãos de Roma o ajudassem naquela viagem. Paulo queria que eles ficassem sabendo como é que ele entendia a mensagem a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta aos Romanos aparece a mais completa e ordenada apresentação da mensagem de Paulo. Depois de saudar os leitores e falar do seu grande desejo de conhecê-los pessoalmente, Paulo anuncia a doutrina básica. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que aceitam, pois o Evangelho mostra que Deus nos aceita por meio da fé, do começo ao fim. Isso está descrito a partir do primeiro verso, do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, a partir do verso 16 ao 17. Na primeira parte da sua carta, Paulo mostra que todos judeus e não judeus precisam da salvação, pois todos pecaram e estão afastados de Deus. Depois Paulo mostra como Deus, por causa do seu grande amor, salva as pessoas que creem em Jesus Cristo. Essas pessoas, libertadas do poder do pecado, agora têm uma nova vida, uma vida de paz com Deus e com os seus semelhantes. Numa das mais bonitas passagens escrita por Paulo, no capítulo 8, ele descreve como é a vida, que é governada pelo Espírito Santo, e como é forte o amor de Deus, o amor que é o nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Depois, Paulo procura explicar a parte que cabe aos judeus e aos não-judeus no plano divino de salvação da humanidade. Na segunda parte da carta, Paulo mostra como os cristãos devem tratar uns aos outros e quais são os seus deveres para com as autoridades. A carta termina com uma série de saudações pessoais e uma oração de louvor a Deus. Meus irmãos, essa pequena introdução é para chamar a atenção dos irmãos, para que os irmãos venham ler e meditar na carta aos Romanos. Aqui tem tesouros preciosos que precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Eu não vou ler a carta toda, mas eu peço aos irmãos que depois de assistirem esse vídeo, que os irmãos peguem suas Bíblias e meditem na carta aos Romanos. Eu vou deixar apenas os conselhos finais que está escrito no capítulo 16, a partir do verso 17, que o apóstolo Paulo deixou no finalzinho da carta aos Romanos, que diz assim: Meus irmãos, peço que tomem cuidado com os que provocam divisões, atrapalham os outros na fé e vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se deles, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas os seus próprios apetites, os seus próprios desejos.
Por meio de conversa macia e bajulação, eles enganam os corações das pessoas simples. Todos conhecem a fidelidade de vocês para com o Evangelho e por isso eu me alegro com vocês. Quero que sejam sábios naquilo que é bom e inocentes no que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Aleluias, glórias a Deus. E no finalzinho da carta, Paulo traz uma oração de louvor. Louvemos a Deus, de acordo com a boa notícia que eu anuncio, o Evangelho da Salvação, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. Deus pode conservá-los firmes na fé, e isso conforme a revelação da verdade secreta que esteve escondida no passado por muitos séculos. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram e por ordem do Deus eterno. Ela se tornou conhecida em todas as nações para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre por meio de Jesus Cristo. Amém.